Oi gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim falar pra vocês se por acaso as minhas previsões de leitura 5 estrelas se concretizaram este ano. Então tá, eu no começo do ano, lá atrás, lá em janeiro, vou até deixar linkado aqui em cima, eu fiz um vídeo em que eu falava dos livros que eu achava que seriam 10 estrelas, 10 estrelas não, né? Que seriam 5 estrelas nesse ano. Foram 10 livros que eu tinha muitas expectativas pra eles. Então, vamos começar? Vamos já falando, assim, do que eu tô achando. Eu acabei lendo 3 desses livros agora em novembro pra dar um gás pra gravar esse vídeo pra vocês, porque eu acho que é muito legal dar esse feedback. Sem ordem de leitura, sem ordem de preferência, vamos por ordem de livro que eu peguei primeiro. O primeiro livro que eu vou falar pra vocês é Never Let Me Go, do Kazuo Ishiguro. Esse aqui é um livro que eu acreditava que ia dar 5 estrelas, principalmente por conta da escrita do Kazuo Ishiguro, que eu li Clara e o Sol dele em 2021, eu acho, 2022. E gostei muito, foi uma experiência muito legal, adorei a escrita dele. Eu gostei muito da escrita dele nesse livro, mas eu senti que faltou alguma coisa. Aqui a gente vai encontrar histórias de... Bom, começa com eles crianças, né? Mas a gente vai encontrar eles até a vida adulta. De pessoas que são criadas numa escola internada, assim, um internato na Inglaterra, e que tem que viver a vida de uma forma muito saudável, tem que prezar muito pela saúde, pelo bem-estar, e a gente não entende muito bem por que eles têm tantas restrições, por que eles têm que fazer essas coisas, e qual que é o objetivo deles ali, né? Porque a gente começa a ver que esse internato não é muito normal, eles não têm muita... eles não falam muito dos pais, eles não falam muito da vida deles fora daquele internato, e a gente começa a desconfiar de que alguma coisa não tá legal. O Kazuo Ishiguro, ele é um autor que faz muito uma ficção científica mais próxima a uma realidade. É uma ficção científica que se aproxima muito de como que eu posso dizer? De um toque de realidade, nos faz refletir sobre a humanidade, nos faz refletir sobre o nosso lugar no mundo. E eu gostei muito da execução de Clara e o Sol, só que eu senti que aqui faltou alguma coisa. Eu não sei, eu já conheci a história meio por cima, porque eu assisti a adaptação faz muitos anos atrás, eu nem lembrava direito o que acontecia, qual era o grande plot twist. Mas eu senti assim que nesse livro eu me desinteressei por ele em vários momentos. Senti que ele me deixou na mão em vários momentos. Eu acho que não sei, não caiu tão bem pra mim. Eu gostei muito dele, mas não caiu muito bem pra mim. Eu acabei dando pra ele umas 4 estrelas, se fosse pra dar, assim, uma nota. Daí eu li... acho que é o único clássico que tem aqui nessa lista, que é Jane Eyre. Eu achava, assim, eu tinha uma expectativa grande pra esse livro, pela premissa, mas eu tinha um receio porque eu achava que ia ser algo muito sério, muito romance, assim, meio pesado, assim. Não é. Aqui a gente vai encontrar a história da Jane Eyre desde quando ela é criança, que ela é uma órfã que foi criada pelos tios e que acaba indo pro internato porque a tia dela não aguenta mais ela. E daí a gente vê o desenvolvimento dela, o crescimento dela, as amizades dela, a gente vê o que acontece quando ela sai do internato, e a gente vê, assim, um romance que acaba se formando entre ela e o patrão dela quando ela é governanta numa grande mansão. Esse aqui é um livro que me surpreendeu muito, da forma como ele foi desenvolvido, sabe? É um romance, mas é um romance acima de tudo de formação, sabe? Ele é um romance que vai falar sobre esse momento de desenvolvimento da Jane e o que ela precisa enfrentar na sua vida para chegar num momento, assim, de conforto, de felicidade, porque ela passa por muitas adversidades, ela passa por muitos momentos, assim, intensos. E é muito interessante, assim, não é só romance, aqui tem vários gêneros dentro desse livro. Eu gostei muito, no final eu acabei dando uns 4.5, porque eu achei que o começo foi muito lento. Eu demorei muito pra ler o começo. Assim, por volta de, sei lá, uma página 100 deslanchou. Mas até chegar ali foi complicado. Daí eu acho que esse aqui acabou sendo o primeiro livro que eu li nesse desafio, né, dessa lista, que foi Kim Jong-un, nascida em 1982.
Esse daqui foi um livro que eu gostei bastante. É que a gente vai encontrar uma mulher que ela tá passando por um episódio muito estranho, que ela começa como se fosse a incorporar trejeitos e falas de mulheres da sua vida. E o seu marido fica preocupado e leva ela para um psicólogo, e a partir daí a gente começa a encontrar a história da vida dela e, quem sabe, respostas para o que tá acontecendo. É um livro que vai falar muito sobre a dificuldade de ser mulher num país tão machista e tão tradicional como a Coreia, e a dificuldade dessa mãe de se encontrar depois do nascimento da filha. É um livro muito interessante, ele é bem fininho, eu gostei bastante dele, mas, de novo, não foi um livro, assim, perfeito. Eu acho que, nesse caso aqui, ele foi muito fino, ele foi muito raso, e eu acho que, apesar de, em alguns momentos, a gente conseguir ter dados no decorrer da história sobre questões culturais e históricas da Coreia, tem até pontos de referência, assim, de informações, eu senti que faltou alguma coisa, sabe? Faltou mais desenvolvimento nessa história, faltou mais, sei lá, uma proximidade com a personagem principal pra gente ficar mais preocupado com ela. Eu gostei, de verdade, eu acho que eu aprendi muito com esse livro, por isso que eu dei se fosse pra dar nota, né, umas 4 estrelas, mas senti, assim, que alguma coisa ali podia ter sido melhor, sabe? Agora, acho que o primeiro que eu vou falar aqui, que realmente foi 5 estrelas. Gente, depois que eu li esse livro, eu não paro de falar dele. Eu sinto que eu falo dele a cada 2 vídeos, eu tô falando dele. Antes que o Café esfrie, foi o livro, assim, que foi um abraço, foi um aconchego. Ele é um livro que me traz muitas memórias boas toda vez que eu lembro dele. As histórias realmente me tocaram. E por quê? Porque aqui a gente vai encontrar a história de um café lá em Tóquio, que é um café meio assim, meio esquecido pelo povo, né? Ele fica num subterrâneo, ele tem poucos clientes, mas existe uma mitologia muito conhecida de que neste café a pessoa que faz alguns rituais consegue viajar no tempo. Então, a gente acompanha aqui 4 viagens no tempo que acontecem nesse café e que são histórias que estão muito interligadas uma na outra. É muito, muito bonito, eu gostei bastante da metáfora dessa viagem no tempo, e eu tô bem animada pra ler o segundo e o terceiro desse livro. Esse livro, eu dei 5 estrelas pra ele, mas eu sei que ele é polêmico e que eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas não tem problema, eu banco essa decisão, que é Meu Ano de Descanso e Relaxamento. Eu gostei muito desse livro, porque ele me fez pensar de maneira crítica sobre muitas coisas. Aqui a gente vai encontrar a história de uma menina linda, maravilhosa. É uma Serena Van der Woodsen que vive em Upper East Side, em Nova York. Ela é rica, ela é bonita, ela é gostosa, ela tem tudo. Ela tem um emprego muito bom, que ela não precisa fazer muita coisa, porque não espera muita coisa dela. Só que ela é extremamente infeliz. Ela tem, assim, uma insatisfação muito grande com a vida. Ela é uma pessoa muito, muito infeliz e que passou por muitas adversidades, principalmente no tocante, assim, de relacionamentos, sabe? Não só relacionamentos amorosos, mas o relacionamento que ela tinha com os pais dela, com amizades. Ela é uma pessoa muito sozinha e muito negligenciada, sabe? Nessa questão afetiva. Então, aqui ela embarca em um ano em que ela se droga pra ficar um ano desacordada. As coisas que acontecem aqui são muito intensas e eu acho que me fizeram refletir muito sobre alguns aspectos da nossa sociedade atual, né? Porque apesar da gente não ficar se dopando por um ano pra conseguir superar alguma coisa, quantas coisas a gente não faz no nosso dia a dia pra simplesmente não pensar naquilo que a gente precisa pensar, sabe? Esse livro me levou pra caminhos que eu não imaginava que ele me levaria e eu gostei muito, de verdade. Eu achei que ele foi muito bem executado. Esse daqui não vai ser surpresa nenhuma. Que foi Pessoas Normais, da Sally Rooney. Esse daqui é um livro que mexeu muito comigo porque ele foi extremamente intenso e eu não esperava, eu acho que eu não estava preparada para tanta intensidade. Aqui a gente vai encontrar 2 personagens, a Marianne e o Connell, que no ensino médio, assim, a gente encontra eles no ensino médio, mas vai acompanhar eles até depois de se formarem na faculdade, que eles passam por encontros e desencontros amorosos, afetivos, de amizade, e a gente acompanha o ponto de vista dos dois. Então, assim, é um livro que vai falar muito sobre a forma como a gente se relaciona com o outro e como esse relacionamento com o outro nos afeta a nível pessoal. É um livro, assim, que você termina
ele, não sabendo se você torce pelo casal principal ou não, sabe? Eu amei o final dele. E assim, eu ainda tô em débito com a Sally Rooney, eu preciso ler outros livros dela. Mas eu, assim, tive uma primeira experiência maravilhosa com esse livro, com certeza 5 estrelas. Esse livro aqui, quando eu finalizei ele, eu dei 4,5 estrelas. Pensando agora no futuro, assim, olhando pra trás e pensando assim que em outubro eu acabei relendo um pouco dele, eu acho que eu colocaria ali pra 5. Eu colocaria ali pra 5. Mas eu não gosto dessa ideia de ficar mudando a nota depois que eu já dei ela, porque eu acho que eu dei a nota no momento que precisava ser dado e que foi o momento que eu terminei o livro. Que é a Fúria. Eu acho assim que eu entendo também o fato de eu não ter dado 5 estrelas pra ele, porque apesar de, no total, ser uma obra fantástica, de ser uma obra, assim, muito bem escrita, a autora ser sensacional e as histórias serem maravilhosas, eu sei que tiveram histórias aqui que eu não gostei. Não é que teve histórias que eu não gostei, mas teve histórias também que, assim, foram muito... Sabe assim, quando é tanto fez, tanto faz? Então, assim, por ser um livro de contos, e aqui tem muitos contos, eu acho que faz sentido ter tirado essa meia estrela aí. Mas, justamente por ser contos e ter vários contos, eu também consigo pensar que, na verdade, como um geral, é uma puta de uma obra maravilhosa, sabe? A Silvina Ocampo aqui vai escrever muito sobre a realidade da Argentina no período da ditadura. Vai contar aqui através de metáforas, através de histórias fabulosas, que você acaba se sentindo meio como num quadro de Dali. Você pensa assim, cara, isso aqui é muito bizarro, mas faz muito sentido ao mesmo tempo, sabe? E através dessas histórias ela pega algumas metáforas que a gente leva pra vida e faz muito sentido. Eu acho que teve aqui histórias que me tocaram de um ponto, assim, eu levei esse livro aqui pra minha terapia e li um desses contos pra minha terapeuta porque faz muito sentido pra mim. É o melhor conto que eu já li, assim, na minha vida. Não sei, mas foi o que realmente mais me tocou nesse livro, que é o conto O Mal, que é de um doente aqui. São contos, assim, que mexem com você, em algum ponto eles vão mexer com você. Eu acho que eu só senti falta em um ou outro, que eu senti, assim, que eu não me tocou tanto. Mas considerando, de novo, né, que é uma obra que tem vários contos, acho que tem mais de 20 contos aqui, então, assim, não faz sentido também todos serem maravilhosos pra mim. Mas realmente é uma puta de uma obra. Eu quero ler mais livros da Silvina Ocampo. E eu acho que foi um presente ter lido esse livro quando eu li. Agora, por último, os 3 últimos livros são os livros mais recentes que eu li aqui sobre esse desafio. Vocês provavelmente já ouviram falar dele, tanto no vlog quanto no meu vídeo de leituras do mês de novembro. Então eu vou falar de forma mais rápida sobre eles. O primeiro é Sobre Terra Somos Belos por um Instante, do Ocean Vuong, que tem uma mesma pegada, na questão de nota mesmo, de Vamos Falar de Amor. Porque são 2 livros que são bem biográficos, assim, autobiográficos, e que eu me sinto meio estranha em dar nota pra eles. Mas a minha nota vai ser relacionada à forma como eu me senti lendo esses livros, tá? Não é sobre a qualidade deles e nem sobre a escrita desses 2 em particular. Porque eu acho que quando a gente fala de autobiografias, fica um campo meio estranho, assim. Não vale a pena eu falar aqui que eu não gostei do plot, que eu não gostei do desenvolvimento de personagem, porque aqui não são personagens, são pessoas reais. De uma forma, assim, um pouco mais lírica, a gente encontra esse livro aqui, que vai contar a história de um menino, né? Que a gente começa acompanhando ele como menino, que... Ele é descendente direto de vietnamitas. Eu realmente não lembro se ele é ou não vietnamita, se ele nasceu lá ou não, mas os pais, a mãe dele a avó, enfim. E aqui vai ser um livro que ele vai falar sobre como o passado da mãe dele reflete no presente, né? E como que esse ciclo de violência que a mãe dele viveu, que a avó dele viveu, repercute ainda na vida dele. É um livro muito intenso, muito doído e muito, muito, muito bonito. A forma como ele é escrito é linda. Eu acho, assim, que ele me tocou de formas, assim,
que eu não imaginava. Foi doloroso, foi doloroso em alguns momentos desse livro. Mas foi realmente muito importante. E eu acho que é uma indicação pra você, assim, que quer se aprofundar um pouco mais em uma história que sai desse círculo Estados Unidos, Inglaterra. Porque apesar de ele ter crescido nos Estados Unidos, aqui a gente vai encontrar muito mais sobre a herança do Vietnã, né? E como que isso foi, esse legado, né, foi passado pra ele de uma forma tão intensa. Livro muito bonito, eu gostei. Sobre a minha experiência com ele, de fato, eu acho que foi uma experiência, por ter sido meio sofrida, assim, eu não leria ele de novo tão cedo, mas foi um livro que valeu a pena, eu gostei muito de ter lido. Não sei dizer se foi 5 estrelas ou não, mas realmente foi um livro muito bom, não me arrependo de ter lido. Vamos falar sobre amor, tem uma pegada autobiográfica diferente, porque aqui é um livro de não ficção que a autora compila questões sobre o amor, né? Aqui a gente vai ver, por exemplo, como encontrar o amor, ou como sustentar o amor, ou como sobreviver à perda do amor. Tudo sobre o olhar dela, que é uma jornalista que escreve há muitos anos colunas em jornais famosos e que tá passando por um processo de luto por uma perda gestacional e de infertilidade, né? É um casal aqui que tá tentando muito engravidar e não consegue. Então, ela entrevista aqui especialistas, entrevista aqui amigos pessoais, ela fala um pouco da sua vida pessoal sobre essa questão do amor. Eu acho que é muito interessante, aqui tem referências muito legais, é um livro, assim, que com certeza eu vou voltar em momentos específicos e para pontos específicos, porque eu acho, assim, que a escrita dela e a ideia dela de compilar, principalmente esses autores em específico, foi muito interessante. Tem referências aqui maravilhosas, e com certeza eu vou explorar mais elas pra dar uma lida depois. Foi um livro que eu gostei, mas assim, não sei se é algo que, se fosse pra dar uma nota, eu daria 5 estrelas, sabe? Mas enfim, eu também não me sinto confortável em dar uma nota pra ele. E daí, por fim, o último livro que tava faltando aqui pra eu falar pra vocês, que é A Fórmula Preferida do Professor, da Yoko Ogawa. Esse livro aqui é um livro muito fofo, da história de uma empregada que vai trabalhar na casa de um senhor que tem uma peculiaridade muito grande. Ele é um professor de matemática universitário, quer dizer, ele era, até o momento que ele sofreu um acidente, há mais ou menos 30 anos atrás, e que ele perdeu a capacidade de reter memórias. Então ele só tem memórias até o momento do acidente, e depois disso, a sua memória, tipo assim, ele não consegue guardar um novo conteúdo por mais de 80 minutos. Então, a memória dele dura 80 minutos. É um livro muito triste, principalmente por conta desse aspecto, porque a gente se encontra com a senilidade dele de uma forma muito crua. É um livro muito intenso, sobre, nesse aspecto, assim, da efemeridade, sabe? De como as coisas são passageiras, de como a gente tem que viver o momento. Aqui a gente encontra momentos muito bonitos entre essa empregada, esse professor e o filho dela, que acaba virando um dos personagens mais interessantes de se ler nesse livro, que é o Raiz. Por isso que é a fórmula preferida do professor. É muito interessante, tem momentos aqui que ele usa a matemática de uma forma que acaba cansando um pouco, porque ele utiliza o professor acaba utilizando muito da matemática para se comunicar com as pessoas, porque ele não lembra de coisas pessoais dos outros, então ele conversa muito sobre matemática. Então ele dá várias lições de matemática e fala assim como a matemática é linda e como a matemática ao mesmo tempo... Opa, chutei entre pé. Ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, ela é extremamente inútil. Então é muito interessante, assim, ver essa perspectiva. Só assim, realmente, às vezes eu sentia que tinha muitas explicações matemáticas que não cansaram, sabe? Acho que se fosse um pouquinho menos, teria sido melhor, na minha opinião. Então, por isso que eu não dei 5 estrelas. Mas, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada, né? Eu, com certeza, vou fazer um vídeo novo desse ano que vem. Eu acho que é muito legal pra gente ter ideia, assim, sobre como que a nossa leitura vai evoluindo, né? As expectativas que são alcançadas e outras que nem tanto, mas que valeram uma jornada. Se você, por acaso, leu algum desses livros ou qualquer outro que você queira me recomendar, deixa aqui embaixo que eu com certeza vou verificar. E espero ver vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!